156 Tilt Pop Capítulo 125 Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o like nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Os clérigos e os nobres da corte sagrada ficaram perplexos com o que os 7 homens estavam pensando. Em primeiro lugar, já era do conhecimento geral que o Papa odiava a escravatura, e qualquer pessoa que tentasse fazê-lo apenas enfrentaria a sua ira. Talvez você tenha certeza de que poderia ter influenciado o Papa com sua oferta de riqueza. Mas agora, quaisquer que fossem as consequências que os 7 enfrentaram, foram eles que provocaram isso. Então você quer que eu retome o comércio de escravos? A voz fria e assustadora de Sylvester reverberou no corredor. Uma súbita aura arrepiante cobriu toda a multidão. 5 milhões por mês? Ainda ganhando 1 milhão? Baque! Sylvester gritou-se e começou a descer do trono. Seus olhos brilharam dourados e uma auréola se formou atrás de sua cabeça. Suas mãos direita e esquerda resultaram na formação de uma espada, cada uma feita de magia de luz solidificada. No meu governo, não há lugar para traficantes de escravos, nem para homens como você. Uau! Sylvester saiu de seu lugar por uma fração de segundo e depois voltou ao trono mais uma vez. Instantaneamente, os 7 homens gritaram de agonia quando encontraram o torso caindo no chão. De repente, eles não conseguiram sentir os braços e as pernas, apenas dor. Ah! Isso dói! Gar! Seus gritos de gelar o sangue ecoaram no corredor e o sangue escorria de suas feridas abertas. No entanto, Sylvester apenas acenou com a mão e um incêndio começou em suas feridas abertas, queimando-as e cauterizando-as. Se você ainda ganha 1 milhão, isso significa que o comércio de escravos continua, um crime punível com a morte. Mas a morte é um desperdício para você, berrou Sylvester. Senhor Inquisidor, eles devem manter escravos em algum lugar e manter o dinheiro escondido. Eu quero tudo, seja rápido. Baque! Lord Inquisidor deu um passo à frente, batendo com seu cajado no chão. Tal heresia na casa do Senhor, um pecado que ninguém deseja permitir. Serei rápido, Sua Santidade, e os farei cantar seus discos. Depois, alguns inquisidores entraram no salão e arrastaram os corpos dos 7 porcos abatidos. O chão foi então rapidamente limpo por um assistente do tribunal e o tribunal voltou às suas atividades habituais. No entanto, Sylvester olhou para Gabriel e sugeriu algo para ele. Ordene a Bloodline que se prepare com um exército de campanha. Estamos realizando um exercício militar na Segunda Terra Santa. Gabriel olhou para Sylvester de forma estranha, já tendo adivinhado qual era o plano de Sylvester. Então finalmente chegou a hora. Vou encaminhar o pedido imediatamente. Sylvester assentiu e continuou os procedimentos do Santo Tribunal. Como era temporada de solis, alguns grupos de plebeus vieram apenas para vê-lo e receber suas bênçãos. Nem todos vieram com um pedido, e alguns até vieram dar ou mostrar alguma coisa. Por exemplo, alguém fez uma adaga especial para o Papa, um manto especial para o Papa, ou talvez uma invenção que queria mostrar. De manhã até a noite, Sylvester reuniu-se com quase 800 pessoas e conversou até certo ponto com cada uma delas. Centenas de fotos também foram tiradas com a câmera mágica para que o departamento de propaganda comandado por Gabriel pudesse espalhar a notícia. A partir de agora, Sylvester e Gabriel planejavam iniciar um verdadeiro negócio jornalístico. Mas o único problema era a coleta de informações e, para isso, Sylvester esperou ansiosamente que o equipamento de comunicação sem fio completasse o ciclo de pesquisa. À medida que o sol se punha, Sylvester decidiu se preparar para a missão silenciosa com a maior seriedade. Desta vez, ele não queria deixar as coisas à sorte ou ao improviso porque muitas vidas dependiam de suas ações. Ele podia adivinhar que provavelmente estavam envolvidas algumas manobras ocultas que impediram os papas anteriores de lidar com a questão por tanto tempo. Bater. Bater. A porta do escritório de Sylvester se abriu. Já era quase noite e a maioria dos clérigos tinha ido para os seus quartos descansar. No entanto, Sylvester permaneceu absorto em vários livros e registros, planejando seu próximo passo. Sua Santidade. Sente-se, Sylvester gesticulou para Bloodline e Lord Inquisitor.
Vocês dois são os homens de alto escalão mais velhos da Terra Santa. Então, preciso que me contem tudo e qualquer coisa que saibam sobre a Torre dos Sem Deus. Então São Gabriel presumiu corretamente, disse Bloodline. Ele agora estava saudável e de volta à sua forma de luta. Seu rosto estava coberto por uma viseira prateada suja e sua cabeça coberta por um capacete cônico. Ele e o Lorde Inquisidor compartilhavam um estilo semelhante. Eu decidi retirá-lo no dia em que soube disso. Proibi a escravidão, mas enquanto a Torre dos Sem Deus, a maior fonte de escravidão, não for eliminada, meu trabalho permanecerá inacabado. Mas o que me diverte é porque nenhum papa no passado ousou agir contra eles. Foi apenas por razões políticas. Ou algum segredo envolvido? Sylvester os questionou antes de decidir sobre um plano. O Lorde Superior Inquisidor falou primeiro sem se conter. Sua Santidade, quando um castelo é construído sobre veneno, apenas o mal seria o resultado. Não é sempre que há um Papa Mago Supremo, eles geralmente eram grandes magos. E o doloroso aspecto disso é que eles mudaram de ideia como lagartos que mudam de cor. A escravidão tinha o apoio do reino, cada senhor e cada senhora queriam ter um pouco para trabalhar ou para se divertir. Assim que a Grande Guerra começou, a Igreja a promoveu para nos beneficiarmos. De fato, acrescentou Bloodline. A Torre dos Sem Deus ainda estava em construção naquela época. Assim que a guerra começou, a Igreja perdeu todo o foco no que ocorria dentro do Sol e colocou todos os esforços na luta contra a bestaria. O dinheiro estava sendo gasto como água e, eventualmente, a Igreja teve que pensar em uma maneira de manter seus cofres cheios. Foi então que a Torre dos Sem Deus se ofereceu para dar uma porcentagem de sua renda à Terra Santa. A quantia era tão grande que concordamos prontamente, fechando os olhos para eles. A guerra continuou, e por 1000 anos, a Torre dos Sem Deus cresceu em andares. Seu controle sobre o comércio de escravos aumentou, mais forte do que as melhores cadeias. Até agora, simplesmente não podíamos nos dar ao luxo de agir contra eles, seja economicamente ou militarmente. Lorde Inquisidor pareceu triste com isso enquanto soltava um grunhido baixo. E acima da torre fica o Conselho dos Escravos Imperia, composto por 5 deuses escravos, 3 deles sendo grandes magos e 2 sendo cavaleiros diamante. Eles são velhos e sua ganância é tanta que fariam qualquer coisa por mais ouro. Sylvester suspirou e olhou para o mapa à sua frente. Todos os relatos históricos dizem que nenhum clérigo jamais passou de 10 andares acima e 10 andares abaixo. Dizem que esta torre tem 50 andares em cada direção. Disfarçado e reunindo o máximo de informações que posso. Se eles valorizam tanto a sua criação, posso imaginar que existe um mecanismo de autodestruição para destruir tudo antes que possamos tomá-lo. Isto significaria a morte de dezenas de milhares, e seria problemático para minha nova política em relação à bestaria. Bestaria? Bloodline interrompeu. Sylvester elaborou imediatamente. A escravidão humana era uma coisa comum e comum. A Torre dos Sem Deus é especializada em formas mais extremas de escravidão para obter lucros maiores. Crianças, e especialmente as espécies de bestaria, são o que eles mais comercializam. Pretendo voltar os escravos não humanos de bestaria e ganhar alguma boa vontade para forçá-los a retribuir minha generosidade. Com isso, Sylvester levantou-se e pegou suas coisas para voltar para casa e se preparar para a missão. As tensões entre nós e a Torre dos Sem Deus estão fadadas a aumentar. 7 porcos que vieram à minha corte hoje só foram reforçados porque a Torre dos Sem Deus ainda existe, mas não mais. Os 2 guardiões se levantaram e saudaram enquanto Sylvester saía. Ambos receberam seus pedidos de antemão. Afinal, um exercício militar seria realizado na cidade de Mirage. Maxi, vamos salvar as crianças de novo? Mirage cantou enquanto comia o vento no banco da frente da bicicleta. E muito mais, respondeu Sylvester, dando tapinhas do gato peludo. O Chonky Bank também receberá muitas doações. Todo esse dinheiro me ajudará a modernizar alguns aspectos do mundo e a criar alguma aparência de lei e ordem. E então? Mirage perguntou. Sylvester encolheu os ombros. Nós assumimos bestaria. Então? E então? Continuaremos lutando até que tenhamos nossa paz tranquila. Também procuraremos outros de sua espécie sempre que pudermos, respondeu Sylvester, muito consciente do que Mirage queria ouvir. Imediatamente, Mirage o derreteu na cestinha. Ei! Mal posso esperar para conhecer mais pessoas como eu. Vou fazer de todos eles bons amigos de Maxi.
Espero que seu sonho se torne realidade, amigo. Ficar sozinho é uma maldição pior que uma morte dolorosa. Sylvester suspirou e remou para casa. No entanto, foi tudo um estratagema. Ele foi para sua casa e informou Xavier sobre uma missão rotineira e inofensiva. Depois disso, ele saiu furtivamente de sua casa usando manipulação de luz para ficar invisível. Com isso, ele saiu no ar usando lentitilhas e chegou secretamente ao Tibards fora da Terra Santa. Ali, diante de um espelho, ele começou a criar um disfarce para si mesmo. Ele adotou a aparência estereotipada de um velho escravizador, já que queria se misturar. Então, usando magia, ele criou próteses falsas a partir de solo endurecido. Ele se deu uma barriga grande e uma estatura geral robusta. Depois, com o cabelo falso, ele fez uma barba castanha feia, sem bigode e pintou o cabelo de castanho também. Por fim, nenhum traficante de escravos estava completo sem suas roupas caras. Então Sylvester usava roupas de seda fina e pendurava algumas correntes de ouro no pescoço e pulseiras semelhantes. Para entrar na Torre dos Sem Deus, eram necessárias fichas que apenas alguns compradores registrados possuíam. Felizmente, os 7 porcos que vieram naquela manhã eram um deles. As fichas eram semelhantes a moedas de ouro, mas tinham runas que ajudavam a identificar as pessoas. No entanto, com Elder Magic, mudar isso foi fácil. Como estou? Sylvester terminou de aplicar seu disfarce. As orelhas de Mirai se contraíram. Uau! Você parece grávida. Gordura é a palavra, Shonky, respondeu Sylvester e lentamente começou a mudar todo o seu comportamento para o de um homem mais velho e viscoso. Com uma risada grande e desagradável e uma voz rouca, ele apagou qualquer vestígio de Sylvester. Ah! Olhe para esses músculos finos. Mas nem uma prata a mais. Acrescente a esposa e a filha dele também, e então falaremos sobre 2 pratas. Ah! À medida que Sylvester treinava e ficava cada vez melhor, sua língua ficava cada vez mais vil a cada segundo. Mirai começou a duvidar se ainda fosse Sylvester. Bom dia, prazer em conhecê-lo. Sylvester praticou apertar as mãos. Eu sou John Lincoln. Ah, claro, leve-me aos melhores escravos. Maxi. Mirai questionou humildemente. Sylvester olhou para o rosto confuso de Mirage e riu. Ah, não me diga que você foi enganado. Eu fiz. Bom, Sylvester pegou Mirage e saiu secretamente do prédio. Vamos então, é hora de acabar com a escravidão para sempre. Twitch Pop capítulo 126. Sylvester roubou um cavalo branco e começou a seguir em direção oeste pela Estrada Verde. Havia muito mais atividade na estrada agora, muito mais do que ele nunca vira antes. As cidades e aldeias foram novamente cheias à medida que as pessoas começavam a regressar às suas casas. Subsidiados pelo tesouro real do reino e pela igreja, bem como pela riqueza pessoal de Sylvester, os reparos estavam sendo feitos. As estradas estavam sendo alargadas e um sistema de faixas de rodagem foi implantado, a permanência no lado direito da estrada estava sendo lentamente popularizada. Até as calças estavam sendo feitas, pois nem todos tinham dinheiro para comprar cavalos ou viajar em carruagens. Com árvores plantadas nas margens das estradas, a sombra facilita um pouco as coisas para os plebeus. Isso aquece meu coração, murmurou Sylvester, pois beneficiou de ver tal atividade econômica acontecendo. Foi a prova de que as coisas estavam indo na direção certa. Farejar. Sinto cheiro de comida. Mirai murmurou de repente. Sylvester também fez o mesmo e notou uma barraca móvel de comida em uma carruagem puxada por cavalos. Ele havia parado na beira da estrada, longe do trânsito em movimento. Pessoas a pé ou mesmo em outras carruagens paravam para comprar alguma coisa na barraca. Até mesmo alguns soldados de Gracie estavam por perto, vigiando tudo. Sinto cheiro de frango e pão. Sylvester murmurou e montou seu cavalo perto dele. Espere. Isso parece. O dono da loja parecia ser um casal. Eles estavam desfiando frango em uma panela grande, misturando alguns molhos, enrolando-os em um pão fino e redondo e embrulhando em uma folha grande e limpa antes de entregá-lo aos clientes. Shawarma. Burrito. Acho que não apresentou isso no Bardes. Isso significa que eles fizeram isso. Sylvester resmungou e foi provar um pouco porque estava desejando comida terrena. Quer um pouco, Shonky? Sim. Aquele com o peixe. Foi rápido, pois a panela era enorme. Sylvester comprou 2 e foi um local isolado para comê-los.
Estava bem quente e, assim que ele deu a mordida, os sabores bombardearam sua língua. Foi um choque para ele. Eles fizeram esses molhos. Instantaneamente, o coração capitalista no corpo de Sylvester viu uma oportunidade. Ele não tinha tempo a perder, então deu ao casal um cartão do Bards e disse-lhes que procurassem o gerente de lá se quisessem um investimento para abrir uma loja em uma cidade grande. Com mais alguns embrulhos de delícias chinesas, eles seguiram para o sul. Quando começamos a nos aproximar da Torre dos Sem Deus, começamos a notar algumas atividades suspeitas. Algumas carruagens parecidas com caixas, sem saída de ar, aparecem na estrada. Um simples uso de Elder Magic para verificar o solitário disse que havia escravos nele. Ele sorrateiramente marcou essas carruagens com uma cruz branca nas costas para alertar os soldados para verificarem. Mas logo, outro obstáculo surgiu em seu caminho. Para chegar à Torre dos Sem Deus, ele teve que cruzar o rio Snack. Atravessar o rio não era um problema, mas fazê-lo corretamente era. Ele precisava agir como um traficante de escravos. O fato de os clérigos não terem conseguido olhar muito para dentro mostra que eles são cuidadosos. Ele murmurou e cavalgou ao longo da margem do rio Snack. Ele podia ver a Torre dos Sem Deus à distância, escondida entre as nuvens. Logo ele chegou a Black Pit, lugar que havia visitado há muito tempo quando era criança. Foi a fonte da praga na cidade Pitfall. Como no passado, ainda parecia assustador e fedorento, com o som da água ecoando por dentro. O quê? Mirai fez uma cara carrancuda. Estou com vontade de vomitar. O verdadeiro desta vez. Sylvester também sentiu isso. O fedor era muito desagradável. No entanto, foi precisamente a repulsa que afastou os visitantes, e ele foi capaz de monitorar a Torre dos Sem Deus. Como havia um rio de um lado e a muralha do vazio atrás dele, a única forma de entrar no local era de barco. Então, Sylvester ficou de olho no rio com calma. Havia muitos barcos mercantes e pequenos navios viajando nele. Mas ele notou apenas alguns deles entrando em um canal perto da costa da Torre dos Sem Deus. A partir daí, Sylvester tentou ver o que separava aqueles barcos dos demais. Sabendo como a escravidão agora funcionava em segredo, ele tinha certeza de que alguns barqueiros trabalhavam secretamente para os traficantes de escravos. HMM. Eles parecem normais. Sylvester murmurou para si mesmo, anotando todos os detalhes. Sem marcações especiais. As velas são comuns. Não, os que param têm velas mais grossas. Velas de melhor qualidade devido ao maior dinheiro da escravidão. No entanto, sua teoria logo foi desmascarada quando ele notou outros navios com velas semelhantes. Irritado, ele considerou simplesmente pular. Maxi. Olhe lá. Aquela marca na lateral do barco. Mirai de repente cantou, mantendo o nariz preso com uma pata. Sylvester olhou e finalmente percebeu. Havia duas marcas de ganchos afiados nas laterais dos barcos que sempre paravam na Torre dos Sem Deus. Era evidente em ambos os lados dos barcos, provavelmente devido ao método de atracação no porto que ele não conseguia ver. Boa pegada, Chunky. Vamos para o porto perto de Kinman City então. Sylvester pegou o Mirage e esporeou seu cavalo para a frente. Poucas horas depois, chegou ao porto e deixou o cavalo nos estábulos. Depois disso, ele silenciosamente começou a andar e observar os barcos com as duas marcas. Havia alguns e pareciam estar sempre em movimento. O que é isso? A ficha. Ele notou que algumas pessoas que estavam alugando esses barcos mostraram suas fichas da Torre dos Sem Deus aos barqueiros. Confiante, ele pegou um também e começou a se dirigir um barco. Sem falar, ele mostrou secretamente seu token ao proprietário do barco e jogou uma moeda de bronze como pagamento. Foi um avanço, claro. Espere. Assim que Sylvester subiu no barco, outro homem veio correndo até eles e mostrou secretamente seu token ao proprietário do barco. Ele era baixo e forte, mas não gordo, e sua cabeça era careca. No entanto, ele tinha um bigode espesso no rosto pálido. Ele não esperou e entrou, aparentemente com pressa. Assim que chegaram ao rio, o homem estendeu a mão para Sylvester. Nunca vi você antes. Sou Paul Youngman. O que você pretende comprar hoje? Ah! Sylvester sabia que isso era ruim, mas manteve o personagem e riu de forma repugnante, tossindo saliva no homem. Ele exibiu seus dentes desagradáveis, podres e enegrecidos. Algumas jovens prostitutas legais. E você?
A expressão de desgosto e arrependimento estava clara no rosto de Paulo. Mas ele ainda falou, já que o negócio deles exigia conexões. O de sempre. A demanda por sacrifícios de alguns bruxos das trevas é alta. Às vezes sinto como se eles estivessem tentando invocar um demônio ou algo parecido, mas ouro é ouro. De fato, meu amigo. Sylvester, rindo, colocou o braço em volta do ombro de Paul, deixando cheirar suas axilas fedorentas. Caramba, sua boca também estava cheia de fedor. Foi um ato decisivo para manter as pessoas longe dele. Puta jovem, puta velha, algumas até gostam de garotos. Mas pagam um bom preço. Ah. Paul riu sem jeito, tentando se afastar de Sylvester, mas não conseguiu, pois Sylvester não o deixou ir. Diga, meu amigo, se você tiver algumas prostitutas élficas para vender, encontre-me a qualquer momento. Meu nome é Johnny Lincoln. Eu lhe darei o melhor preço em todo o maldito sol. Paul sorriu ironicamente e acenou com a cabeça. Os bens não humanos ficaram mais caros hoje em dia. As frotas piratas foram destruídas e a igreja fica de olho. Sylvester gemeu, fazendo uma expressão feia. Ah! Aquele maldito papa loiro, ele é a ruína de nós, gente boa. Quantos anos ele tem? 20. 26. Sylvester zombou. Ah! A idade ideal para uma prostituta, mas não o suficiente para um papa. Aquele bastardo loiro tem muito fogo dentro dele. Ele odeia dinheiro. Ah! Vamos ver quanto tempo ele aguenta lutar contra nós. Paul Youngman ficou em choque com a língua maluca de Sylvester. Ele sempre se absteve de falar mal da fé do próprio Papa. Afinal, tornar-se Papa ainda jovem era uma prova de força, não de fraqueza. Mas Sylvester continuou irritando-o para que ele não fizesse perguntas que não pudesse responder. Paul, de onde você é originalmente? Não, sou independente. Trabalho no corredor comercial. Brilhante. Sylvester exclamou. Fui convidado pelo Conselho de Setembro. Ah, aqueles idiotas foram ver o Papa loiro e foram mortos por ele. Abrindo o mercado para nós preenchermos. O Conselho de Setembro está todo morto. Paulo exclamou em choque. Tem certeza? Eu sou. Ouvi falar disso pouco antes de sair. Ah, isso não é a coisa mais maravilhosa. Você deveria aproveitar a oportunidade e comprar mais produtos. Eu certamente farei isso. Talvez, se eu conseguir um bom negócio, eu posso comprar 100 lindos. Eu preferiria elfos, mas, infelizmente, eles são difíceis de conseguir hoje em dia. Maldito seja aquele papa loiro. Sylvester não conteve suas palavras. Paul permaneceu sem palavras o tempo todo, em silêncio e observando enquanto eles se moviam no barco. Espero que ele não me siga agora. Sylvester deixou Paul e foi irritar o dono do barco. Por fim, o barco aproximou-se do outro lado do rio e finalmente entrou num canal que conduzia diretamente a docas bem escondidas, construídas sob uma estrutura maciça feita de paredes de barro. Tinha um teto e a luz do sol entrava por vários buracos. Estava cheio de atividade. Muitos barcos e navios pequenos e grandes estavam lá, carregando ou descarregando. Escravos também estavam alinhados em alguns lugares, pertencentes a diversas espécies e idades, acorrentados e parecendo desesperados. Os escravos superavam em muitos compradores de escravos, mas ainda havia ordem. Alguns soldados blindados estavam lá para garantir sua manutenção. O fedor era desagradável, semelhante a uma mistura de sangue e suor. Até a água dentro do canal sob aquele cais coberto parecia tão negra quanto a desesperança dos pobres escravos. Bom. O fluxo de água no canal era rápido. Assim, quando o barco se aproximava de uma parte vazia do cais, dois homens com roupas esfarrapadas usaram longos ganchos de metal. Os ganchos cravaram-se nas laterais do barco e, com isso, o barco parou. Sylvester jogou mais 2 moedas de bronze para o dono do barco e saiu. Paulo seguiu atrás. Depois disso, os ganchos foram soltos e o barco partiu imediatamente. Isso esclareceu o mistério de por que alguns barcos tinham essas marcas, uma informação que ele não hesitou em enviar mentalmente para Bloodline. Uau! Uau! De repente, Sylvester se viu virando a cabeça em direção ao som de bebês chorando. Bem ali, ele notou uma grande caixa de madeira com pequenos buracos do tamanho de um dedo. O som vinha de dentro. A caixa estava cheia de bebês. Mantendo-se sob controle, ele usou Elder Magic e sentiu o ambiente ao seu redor com o solário. Ele imediatamente notou tudo nas docas,
desde o que era visível a olho nu até o que estava escondido dentro de caixas e navios. Foi preciso muito autocontrole para evitar que seus olhos ficassem vermelhos de raiva. Isso é o inferno. Twitch Pop capítulo 127. Enquanto Sylvester olhava ao redor, ele lentamente começou a entender o quão profundo o mal estava permeado. A escravidão não era um mero comércio ali. Era um modo de vida, e foi assim durante 1000 anos. Os trabalhadores que trabalharam lá provavelmente nasceram e foram criados lá, como ele presumiu, pelo quão desequilibrados são razoáveis. As correntes no pescoço dos trabalhadores mostravam claramente que eles também eram escravos, mas as suas melhores roupas contavam uma história diferente. Destruir este lugar é mais fácil, mas restaurar as mentes quebradas será o verdadeiro desafio. Sylvester murmurou para si mesmo e lembrou-se do caminho a seguir de acordo com os mapas disponíveis que virão. Ele se virou e passou por uma área de espera de escravos. Era um enorme salão onde centenas de escravos de todos os tipos e idades eram acorrentados e obrigados a sentar-se enquanto eram preparados para serem expulsos por meios secretos. Geralmente estava em caixas de madeira ou em alguns compartimentos escondidos de navios. Eu odeio o cheiro daqui. Para Sylvester, que sentia o cheiro das emoções, estar ali era um pesadelo. A desesperança e a tristeza se misturavam e cheiravam como o cheiro da própria morte amarga. Era evidente que a maioria na Torre dos Sem-Deus desejava um fim rápido em vez de um sofrimento prolongado. Mas havia algo que Sylvester achou estranho. Ainda não vejo nenhum escravo de alto valor. Nada de mulheres élficas, homens anões ou gigantes. Ele atravessou o corredor e chegou ao que só poderia descrever como caos. O teto era alto, mas era visível. À primeira vista, parecia que ele estava dentro de uma caverna desde que estava no primeiro nível de construção. Porém, o mercado começou a partir daí. Longos caminhos foram definidos com interseções. Os caminhos se alinhavam com lojas de ambos os lados, algumas parecendo barracas abertas e outras com estruturas formais. Todos exibiam escravos, alguns nus e outros não. Ferreiros, ourives, alfabetizados, escravos para todo tipo de trabalho estavam à venda ali. Mas ele ainda não notou nenhum escravo com menos de 10 anos. Era um sinal de que a venda mais hedionda e menos aceita socialmente era feita em andares diferentes, muito mais altos ou mais profundos. Hugo. Os preços estão muito mais altos este mês. Esta pode ser minha última compra. Os nobres estão com medo de comprar escravos agora. Sylvester reuniu conversas da multidão de consumidores. Ficou claro que suas políticas resultaram em resultados e a escravatura estava em declínio. Mas ele sabia que enquanto a Torre dos Sem-Deus existisse com todas as suas riquezas, eles fariam tudo o que fosse possível para manter o negócio funcionando. Evitando a maioria dos vendedores ambulantes que vendiam suas mercadorias, Sylvester subiu um nível, já que seu destino era o topo, onde residiam os 5 deuses escravos. Ao chegar ao primeiro andar, foi parado pelos soldados parados na entrada do enorme salão. Este era diferente e parecia feito artificialmente com tetos altos, pilares gigantescos e iluminado com cristais de luz. Símbolo. Sylvester avaliou os soldados. Havia cerca de uma dúzia. Em armaduras de metal de cor preta, eles pareciam sentinelas sem sequer uma única parte do corpo visível. Até mesmo seus capacetes tinham apenas uma pequena abertura para 2 olhos. Sem emoções, escravos transformados em guardas. Sylvester achou um tanto estranho o estado emocional dos soldados, como se estivessem condicionados para aquele trabalho. Sylvester imediatamente entregou a ficha e esperou que os soldados avaliassem cuidadosamente. Eles o colocaram através de um grande anel redondo. Logo, o anel começou a brilhar branco através das várias runas inscritas nele. Bem-vindo, John Lincoln. O guarda cumprimentou e devolveu a ficha a Sylvester. Obrigado. Ele se manteve desagradável e avançou, já tendo temperado o anel. Tinha algumas runas, e dominar as runas com sua magia antiga era muito fácil. Sem mencionar que ele também tinha um plano B, algo que o ajudaria até agora. Pare. Como você entrou? Quando Sylvester pisou no chão, ele ouviu o caos atrás dele. Um simples sorriso permaneceu em seu rosto enquanto ele sacrificava um comprador aleatório de escravos, fazendo com que seu token parecesse falso. As fichas eram objetos simples para ele, mas para o mundo comum eram artesanatos de alto nível. Eles não eram fáceis de dominar para magos simples, e as runas do detector podiam facilmente ver através de fichas falsas. Com isso,
Sylvester começou a subir pelos andares. Foi fácil dominar os pontos de verificação, pois todos os anéis de detecção eram iguais. No entanto, ele não baixou a guarda, pois esperava algo diferente no quinto andar, uma razão pela qual a maioria dos outros clérigos foram pegos indo além do quinto nível. A qualidade dos escravos tem melhorado em termos de aparência e condição física. A multidão também é menor. Será difícil me misturar enquanto eu subir. Sylvester passou muito tempo no quarto andar avaliando todas as situações possíveis. Os vendedores não gritavam, mas recebiam potenciais compradores em suas barracas com grandes sorrisos. Os compradores também pareciam muito mais ricos através de seus trajes e maneirismos. Claro, Sylvester ainda mantinha sua personalidade de homem errático. "O que você está vendendo, garoto?" Sylvester perguntou a um dos donos da loja. O homem, apesar de ter barba branca e costas curvadas, não se importava de ser chamado de menino. O velho convidou Sylvester alegremente. "O que você está procurando, meu bom amigo?" "Prostitutas. Aqueles que eu tenho são os melhores." Sylvester sorriu. "Então me leve para dentro, garoto." Sylvester tinha certeza de que estava sob o olhar de alguém naquele momento. Então, ele tentou agir como um comprador genuíno. Ele silenciosamente seguiu o homem até sua loja e logo chegou a uma longa sala com no máximo 2 metros de largura. Ao longo de toda a extensão, os escravos ficavam de lado, ombro a ombro, todos nus. Sem lágrimas. Já devem ter derramado tudo o que podiam chorar. Sylvester calculou enquanto olhava para a mercadoria. Todos evitaram olhar nos olhos de Sylvester e mantiveram o olhar baixo. Eles não vacilaram e garantiram que não cobrissem nenhuma parte de seus corpos. "Todas as mulheres, vire-se." O dono de escravos gritou. Imediatamente, Sylvester começou a balançar a cabeça. "Dê-me o número por faixa etária. Temos 20 com menos de 30, 15 com menos de 20 anos, e se você quiser melhores, posso colocá-lo em contato com as pessoas certas", disse o proprietário de escravos, revelando abertamente o que não deveria. "Sem mentiras, sinto desespero. Parece que minhas políticas na Terra Santa os levaram ao limite." "Perfeito. Vou comprar todos os menos de 20 anos que você tiver, garoto. Mas os tempos são assim, não vou pagar mais do que 5 ouros." Sylvester pechinchou imediatamente, como deveria ser seu personagem. O velho apenas sorriu e convidou Sylvester para tomar uma bebida. Uma das meninas é filha de um nobre menor, e outras também são de boa origem. "Ouro, meu amigo." Sylvester nem se incomodou em perguntar o nome do homem e tirou 7 moedas de ouro. "Ou você pega isso e fecha o negócio, ou eu saio e encontro outro lugar." Houve um silêncio imediato. Sylvester sentiu o cheiro do desespero nele e sabia que o negócio estava quase fechado. Então, ele usou o truque mais antigo do jogo e se levantou para sair. "Tudo bem, vou procurar outro lugar então." "Espere." "Acordo, vou vendê-los. Vamos assinar a escritura de venda." Mas Sylvester não cedeu mais. "Minha mão só apertará a sua se você me indicar mercadorias melhores. Os negócios vão bem. O Conselho de Setembro está morto. A demanda por bens élficos está mais do que nunca. Até mesmo os vampiros estão sendo solicitados. Eu lhe darei uma prata se você ajudar seu amigo aqui." O velho imediatamente saltou para agarrar a mão de Sylvester. "Claro. Meu irmão está sentado no 10º andar." Sylvester manteve seu senso de emoção aguçado e revelou seu token, mas nunca o entregou. "Oh!" O velho exclamou em estado de choque. "Não sei o que você está fazendo neste andar quando pode estar no 40º, mas agradeço por fazer negócios comigo." 40º? Sylvester não tinha ideia de que o seu token significava isso. É claro que o Conselho de Setembro teria esse acesso. "Mas não posso arriscar subir, pois a multidão diminuirá. Eu apenas esperava encontrar alguns bons negócios nos andares inferiores antes de levar a sério a minha visita. Peça roupas aos escravos, não quero aqueles homens santos farejando meus produtos." Sylvester ordenou ao homem e decidiu ir antes que mais perguntas fossem feitas. "Isso exigirá 5 pratas, meu amigo. Então é assim que eles obtêm lucros maiores." Sylvester chegou a uma conclusão. Era de bom senso que não se levava escravos nus para fora. Mas ela não perdeu mais tempo e jogou uma moeda em sua direção. Imediatamente, com o certificado de compra, dirigiu-se à escada que levava ao 5º andar. No entanto, ele não se apressou.
Permitiu que alguns homens fossem antes dele e observou todo o processo. Parecia igual, mas agora, junto com o grande anel para fichas, uma moldura metálica quadrada era usada para verificar a identidade de cada pessoa que entrava. Deve haver algum tipo de registro anexado à praça. Sylvester tentou verificar a estranha engenhoca à distância usando o solário no ar. Com a manipulação de Elder Magic, ele tentou sondar a engenhoca e aprender tudo. Ele logo foi em frente e ficou na fila e tentou mudar as runas. Foi muito cansativo, pois ele tinha que garantir que a ferramenta não funcionasse mal antes de chegar lá. Silenciosamente, ele observou dois homens sendo examinados minuciosamente. Símbolo. Por fim, ele entregou a ficha dourada e passou pela moldura quadrada. Uma luz branca emergiu das runas logo depois, e ele encontrou a ficha retornando em seu bolso. No entanto, as duas dúzias de guardas não abriram seu caminho. Johnny Lincoln, qual andar você deseja visitar? Aquele que verificava os tokens perguntou. Sylvester respondeu na personalidade usual. Ah, estou apenas procurando por uma boa pegada. Mas meu destino é o 40º andar. Os melhores produtos estão lá, não estão? Certamente. Por favor, siga-nos até a sala de mudança. Nós o acompanharemos até o 40º andar. O guarda respondeu e gesticulou para que Sylvester o seguisse. Sem emoções, é difícil entender alguma coisa disso. Claro, mostre o caminho então. Ele decidiu seguir, já que não poderia significar que uma briga iria estourar. Houve algum acréscimo aos 11 produtos. Talvez eu possa comprá-los todos hoje. Os guardas não disseram uma palavra e conduziram Sylvester até um elevador. Não tinha porta e apenas uma moldura de madeira dentro do poço do elevador que era continuamente movida por um painel de controle do operador. Era um elevador de estilo muito rudimentar. Mas era bastante espaçoso. Imediatamente, quando Sylvester entrou, uma dúzia de guardas blindados o seguiram e o empurraram para um canto. Ele se virou e percebeu que os guardas ainda estavam de frente para ele. Não admira que ninguém tenha ido além do 5º andar. Clique. Ele notou o elevador passando por vários andares e muito mais rápido. Porém, o que o alertava era o número crescente de guardas em cada andar de frente para o elevador, aparecendo como uma imagem fugaz à medida que ele subia. Uma batalha parece iminente. Clique. Os passos passaram muito rápido e, antes que Sylvester percebesse, a velocidade começou a diminuir lentamente. Uau! Todos os guardas desembainharam suas espadas, pretas e muito finas, mas afiadas. Fora do elevador, muitas guardas lotavam o espaço. O chão inteiro parecia preto, pois ele só conseguia ver as armaduras e lâminas pretas. Sylvester riu em sua personalidade disfarçada. Ah, por que tantos para a escolha deste humilde? Estou confuso. Johnny Lincoln, siga-nos. O guarda que veio com ele da entrada do 5º andar disse. Os deuses escravos querem falar com você. Não há saída. Sylvester apenas brilhou e avançou. Ele nem precisou fazer nenhum esforço enquanto empurrava uma enorme multidão de guardas cegos para trás. Ele pressionou seus corpos. Suas armaduras tilintaram e se chocaram, amassando-se e desmoronando, fazendo gemer. Ele passou por eles, mas muito lentamente. Oh, desculpas por mudar tão de repente. Eu não sabia que você era tão frágil. Parece que realmente não há saída. Tweet Pop capítulo 128. Sylvester não se sentiu ameaçado, pois não havia motivo para isso. Havia apenas uma habilidade de seres capazes de encurralá-lo. E nenhum deles existia no sol no momento. Vendo sua força esmagadora, os guardas começaram a se separar e abrir caminho para ele. Eles ainda mantinham suas espadas em punho, no entanto. Eles ainda não tinham nenhum sentimento de emoção, nenhuma confusão ou medo, talvez preparado para morrer. Considerando que eles também eram escravos, Sylvester decidiu não exagerar e matá-los. Então ele vibra silenciosamente o caminho feito no meio da multidão. Levava ao final do longo corredor, e uma entrada especial de porta dupla o aguardava. Assim que ele se mudou, as portas se abriram e uma luz ofuscante entrou. Sylvester semicerrou os olhos e tentou ver com clareza. Definitivamente era a luz do sol, ele poderia sentir isso. Logo ele percebeu que não estava entrando em uma sala, mas sim em um enorme corredor com um dos lados bem abertos, dando uma visão do lado de fora da altura profunda em que estava. Este é o último andar? Ele se perguntou e olhou com atenção. O salão estava quase vazio, mas lindo.
As paredes foram feitas de ouro, incluindo os pilares. As paredes de ouro foram então gravadas e decoradas com padrões criados a partir de pedras preciosas e diamantes. Havia também uma abundância de runas no chão, também feitas de ouro. Era tão brilhante que ele podia ver seu próprio reflexo. Logo após entrar, ele poderia ver 5 tronos colocados em uma plataforma diferente. E atrás dos tronos estava a falta de parede, levando direto para a borda do prédio, 100 graus de segurança, deixando entrar todo o ar fresco e luz solar. Bem-vindo à Torre do Sem Deus, falou o homem no trono mais à esquerda. Ele tinha pele escura e parecia quase nu, exceto pelas calças e botas de couro. Todo o seu corpo estava coberto com tatuagens rúnicas brancas, e na cabeça de cabelos curtos havia uma coroa feita de ouro branco, moldada para parecer tosca e feita de ossos. Sem Deus. O nome é assim, pois significa exatamente a mesma coisa. Então, o que você está fazendo aqui, homem santo? Mais uma vez, aqui para investigar e saciar sua fome insensata por justiça. Sylvester esfregou o queixo barbudo enquanto olhava para os olhos verdes do homem. Seus olhos ficaram ficados maravilhosos com belos montes, quadris e cabelos longos, sem o instrumento, é claro. Ah, me perdoe, você estava dizendo alguma coisa? Sem Deus, se eu, Macalingas o fiz, decidi matá-lo por esse insulto. Ninguém veio aqui para encontrá-lo, disse Macalinga com orgulho, parecendo irritado com os comentários de Sylvester. Por favor, vá embora, homem santo, disse a mulher sentada no trono do meio. Ela era um ser humano gigante, com pelo menos 2 metros de altura e mais pesada que 3 cavalos juntos. Ruivo, de pele clara, com um rosto que deixaria um bulldog envergonhado. Era uma questão se ela conseguia andar, já que seus braços e pernas pareciam ter afundado em seu corpo em forma de bolha. Os escravos estavam sempre vagando ao seu redor para abaná-la e alimentá-la com frutas. Sylvester conteve o riso, mas ainda fez alguns ruídos, e você poderia ter passado sem esses montes e quadris enormes. Como você ousa? A beleza de Minerva Lenise é famosa em todo o continente. Se você pensa isso, você realmente precisa de um deus aqui, respondeu Sylvester e começou a caminhar em direção aos tronos. Nesta terra abençoada por Solis, tudo que a luz toca é governado pela fé. Qualquer coisa que resista será apagada como se fosse um espectro. O homem mais à direita sentado no trono endireitou as costas imediatamente e levantou-se logo em seguida. Ele parecia velho, com cabelos brancos curtos e encaracolados e um corpo mediano e bem construído, e suas roupas pareciam vermelhas majestosas, mas comuns, sem qualquer extravagância extrema. Eu sou Maclaire Martin e desejo fazer um acordo. O homem ajoelhou-se depois de descer do trono. Os outros 4 deuses escravos olharam para o colega em choque e desgosto, achando sua covardia para desgosto deles. Eu sabia que ele seria um fraco. Seu pai deveria ter vivido mais alguns anos e nos visto ainda mais a glória dos ímpios. O segundo ocupante do trono disse, parecendo careca e sem sequer uma sobrancelha. Ele tinha pele escura, olhos pequenos, muito magro e usava uma roupa preta de peça única que era tão justa que cada parte de seu corpo podia ser vista. Por que você tem medo deste homem santo? Quem é ele? Solis? Maclaire olhou para seus companheiros deuses escravos e gritou, pior. É mesmo? Então quem é esse homem santo? Gostaria de me esclarecer? O homem magro e careca perguntou zombeteiramente. Deixe esse Aku também se deleitar com o mesmo susto que você. Naquele momento, Sylvester sorriu e continuou, aquele que canta, que se senta acima dos reis. Aquele que traz luz, aquele que ri da sua situação futura. Houve uma mudança na voz de Sylvester naquele momento, e os 4 deuses escravos endireitaram as costas. Claro, eles sabiam das rimas de Sylvester. Era seu trabalho prever o perigo antes que ele os alcançasse. Ainda bem que eu preparei planos de Baku para planos de Bakup. Sylvester disse a si mesmo e tirou o disfarce do rosto. Ele perdeu a barba, tirou a cor do cabelo e removeu a barriga e a estrutura pesada do corpo. No entanto, isso o deixou com roupas grandes demais. Devemos conversar sobre negócios. Eu realmente não gosto desta torre feia que restringe minha visão da muralha do vazio. Sylvester falou normalmente a partir de então. Os dias da escravidão acabaram. Como Papa, dei meu julgamento. Sua existência continuada será vista apenas como um desafio à minha autoridade, e terei que lançar uma cruzada ou talvez uma inquisição.
A essa altura, mais 3 deuses escravos haviam se levantado, e a mulher estava pelo menos tentando fazer isso com a ajuda de seus escravos. Eles não riam nem sorriam mais. O medo era bastante claro. O cheiro era galopante. Papa Sylvester. Aku, o magro e orgulhoso deus escravo, gaguejou. Nós sabíamos que você nos visitaria em breve. Bom, então você deve ter bolado um plano para evitar a morte. Sylvester foi direto em suas ameaças. Compromisso. O quarto deus escravo falou pela primeira vez. Um homem alto e corpulento, com cabelos loiros despenteados, parecendo um morador de rua. Se você deseja destruir a Torre dos 100 Deus, não há nada que possamos fazer para impedi-lo, mas em troca de nos deixar sair e viver nossas vidas em silêncio, nós lhe ofereceremos propriedade de escravos. Sylvester completou as palavras do homem. Sim, respondeu Aku. Sylvester cruzou os braços. Posso simplesmente pegá-los e matar você. Ele. Minerva Lenis deu uma risadinha. Nossas vidas são as vidas deles, a menos que os deixemos ir. Elas são apenas nossas propriedades. Você pode nos matar, mas com isso, você herdará uma torre de cadáveres. Sylvester franziu a testa. Você não possui todos os escravos da torre. Não, mas temos o poder para fazê-lo. McClary Martin, aquele que se ajoelhou, falou. A regra mais importante que todos os vendedores aqui devem seguir é assinar um contrato de sangue conosco. Através deles, somos donos dos escravos e podemos controlar sua vida ou morte. Com um suspiro, Sylvester olhou para cada um dos deuses escravos. No entanto, não demorou muito para que ele tomasse uma decisão. Vou lhe dar um dia para deixar a Torre dos 100 Deus. O fracasso significará a morte. E você deve renunciar à sua propriedade de escravos imediatamente. Nunca. Você não honrará a sua palavra, se opôs Minerva Lenis. Você obtém a propriedade no momento em que deixamos a Torre dos 100 Deus. Sylvester suspirou e bateu o pé no chão uma vez. Como havia ouro, ele fez para si uma bela cadeira. Tudo bem, você está livre para se mover. Exceto os escravos, leve o que quiser. Nenhuma outra palavra foi compartilhada entre eles. Todos os 5 deuses escravos saíram correndo da sala. Pois bem, Minerva não pôde e teve que ser levada por 2 dúzias de escravos num palanquim muito forte. Ela iria morrer. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. As chances de ela conseguir se esconder de Sylvester e escapar a tempo eram menores que as bolas de Félix, inexistentes. E agora esperamos. Sylvester ficou sentado em silêncio, olhando para baixo do lado aberto do corredor. A vista era fascinante, quase tocando as nuvens, mas ainda um pouco abaixo. Ele podia ver Pitfall Town, uma sombra de Kinman City e até mesmo Rio Snack lá embaixo. Maxi. Eu consegui. Mirage veio voando de algum lugar e sentou-se no peito de Sylvester. Foi muito fácil. Onde está o meu presente? Sylvester suspirou e permitiu que Mirage tirasse uma banana da barriga e a comesse. Era estranho, mas Mirage nunca comia sem pedir permissão a Sylvester. Mas desta vez ele também comeu, pois teria um dia inteiro de espera. Embora soubesse que, se fossem espertos, tentariam partir dentro de 1 hora. Clank. McClary Martin, aquele que se ajoelhou, voltou primeiro com uma única sacola nas costas. De uma maneira altamente aterrorizada, ele foi até Sylvester e estendeu um pergaminho e uma pulseira. Este é o contrato de sangue e a chave do escravo. Sylvester pegou e olhou divertidamente para McClary enquanto o homem caminhava até a borda do lado aberto do corredor. Meu pai pecou. Sou apenas um deus escravo há 1 ano, disse McClary antes de andar mais rápido e pular do 50º andar. Sylvester balançou a cabeça. Vantagens de ser um cavaleiro diamante. Em seguida, Lord Storland veio e deu o pergaminho e também um medalhão. Aku deu um anel. Macalinga entregou toda a sua coroa como chave e, finalmente, 3 horas depois, Minerva enviou uma pessoa de sua família para entregar o que parecia ser um dente de ouro. Com isso, Sylvester se tornou o único dono da Torre dos 100 Deus. Eu nem sei quantos são. É bom saber que eles não morrerão. Ele saiu do corredor e chegou ao longo corredor. Ainda estava cheio de centenas de guardas da torre com armaduras pretas. Andando no meio deles, ele chegou ao elevador e encontrou o guarda de antes. Eu possuo tudo agora e estou libertando você. Vá lá e tente viver uma vida normal. Sylvester deu a ordem. Existe alguma coisa que você quer na vida?
O guarda não vacilou e respondeu monotonamente: morte. As sobrancelhas de Sylvester se ergueram: morte. Sem um mestre, não tenho propósito, respondeu o guarda. Logo, todos os outros falaram a mesma coisa em uníssono: sem um mestre, não tenho propósito, dê-me a morte. Me dê a morte. Me dê a morte. Ouvir a maneira como essas palavras foram ditas sem qualquer emoção foi assustador. Sofrer uma lavagem cerebral para acreditar que servir a um mestre é a maior realização na vida, era o mesmo que matar uma pessoa e mantê-la viva. Eu sabia que você diria isso. Sylvester suspirou e entrou no elevador. Tudo bem, siga meu comando. Tranque toda a torre do sem Deus. Nada sairá mais de lugar nenhum. Prenda todos os compradores e vendedores. Envie os escravos de volta para suas celas sem feri-los ou assustá-los. Baque. Todos os homens bateram os pés no chão simultaneamente e começaram a se mover em direção à escada em algum lugar. Ainda nem sei o que há no fundo dos andares. Espero que não seja o que penso, murmurou Sylvester e pegou o elevador até o andar térreo. Maxie, não vamos punir os deuses ovelhas. Você quer dizer Deus e os escravos? Sylvester murmurou enquanto caminhava para a saída, ignorando o caos ao seu redor enquanto os guardas começavam a agir. Apenas espere e observe. Ele saiu do prédio pelas enormes extensões de ferro. Esta era uma entrada diferente do porto. Estrondo. E assim que ele chegou lá, uma bola de fogo caiu do céu, e dela emergiu um senhor superior inquisidor, com todo o seu corpo fumegando com seu raro movimento mágico. Está feito? Sylvester perguntou. Derribar uma bruxa anciã foi uma tarefa muito fácil. Mas eu estou curioso, como uma criatura tão vil pode ajudar em nossa luta? O Lorde Superior Inquisidor perguntou respeitosamente. Sylvester simplesmente se virou e olhou para cima, observando a enorme altura da torre em seus olhos. Nada demais, apenas uma forma elaborada de proteção para os chamados deuses escravos. Eu simplesmente preciso que a bruxa faça algumas bonecas para mim. Para brincar, é claro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.